Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre o fármaco ivermectina na prevenção ou cura da Covid-19. Tudo isso começou por conta de um artigo que foi publicado em abril, onde pesquisadores australianos mostraram que a ivermectina inibe a replicação, ou seja, a multiplicação do SARS-CoV-2 in vitro. Olá, meu nome é Bruna Pereira, eu sou formada em Química e professora de Química e eu queria deixar muito claro que meu objetivo com esse vídeo é apenas divulgação científica. Bom, como eu falei, a ivermectina inibiu aproximadamente 95% da replicação de SARS-CoV-2 in vitro. E aí, nesse momento, eu quero explicar para vocês a diferença entre in vitro e in vivo. In vitro significa experimentos realizados fora de organismos vivos, ou seja, em laboratório. Já in vivo significa experimentos realizados dentro de um organismo vivo, em funcionamento. Por exemplo, os ensaios clínicos é uma forma de investigação in vivo. E o que são esses ensaios clínicos? São esses experimentos, gente, que são realizados em hospitais. Então, existe uma relação entre o paciente e o médico, onde o paciente concorda em tomar alguma substância para saber se aquela substância realmente vai ser significativa no tratamento ou não. Só para vocês terem uma ideia, mais de 90% dos experimentos que apresentam bons, excelentes resultados in vitro apresentam ruins resultados in vivo. Inclusive, a própria ivermectina apresenta bons resultados in vitro contra HIV e dengue, mas in vivo os resultados não são bons. A Antiviral Research, que é a revista que publicou esse artigo da ivermectina, recebeu uma cover letter, uma carta de especialistas do mundo. Inclusive, essa carta foi publicada também na revista. E esses pesquisadores, esses cientistas, rebateram a quantidade de ivermectina que foi utilizada nesse experimento in vitro. A quantidade de ivermectina usada nesse trabalho foi de 10 a 17 vezes maiores que o permitido para a dosagem humana. E ainda, esse artigo usou dados daquela empresa que foi acusada de fraude por conta de alguns resultados com a cloroquina. Lembram que os dados foram retirados porque foram considerados fraude? Então, pensa, né, Brasil? Mais adiante, gente, foi publicado um artigo mostrando os resultados clínicos da ivermectina na cura da Covid-19. E eu nem me sinto à vontade de mostrar esse artigo aqui para vocês. Por quê? Primeiro, o artigo foi publicado sem passar por revisores. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Funciona assim. Quando a gente tem um dado científico bastante interessante, o correto a fazer, então, é publicar esse trabalho. Então, a gente envia para uma revista especialista na área em questão. Essa especialista manda esse trabalho para 3, 4, 5 revisores, que são pessoas profissionais, doutores também na área em questão. Esses especialistas, doutores, analisam o artigo de forma minuciosa. Eles analisam todos os dados com muito cuidado, pede para repetir algum experimento se eles tiver dúvida em alguma coisa, para que, caso esses especialistas, doutores, aprovem, aí sim o artigo vai ser publicado nessa revista científica e torna público para toda a comunidade científica a nível mundial. E esse artigo que eu disse aqui para vocês, que eu não me sinto à vontade nem para trazer ele aqui, ele foi publicado sem passar por revisores, né? Considerando toda essa fase que a gente está vivendo, que a gente precisa de uma cura para ontem. Então ele foi publicado, primeiro, sem passar por revisores. Segundo, quando vai fazer um teste clínico, as pessoas que vão participar do experimento em questão podem estar tanto no grupo controle quanto tomando de fato a substância. A pessoa não sabe se ela está tomando a substância de verdade. Então é injetado algo nela, ela não sabe se é, por exemplo, uma água ou nada, ou a substância em questão. E nesse trabalho, os pacientes que estavam tomando a ivermectina, eles sabiam que estavam ingerindo essa substância. E isso influencia muito nos resultados. Então, não temos dados conclusivos, nem a favor e nem contra a ivermectina. Na verdade, gente, é uma pesquisa que está em fase inicial. Bom, só para situar vocês, a ivermectina é um fármaco já bastante utilizado e bastante conhecido a nível mundial, sendo constituído por substâncias químicas bastante complexas. E a Anvisa libera a utilização
dessa substância contra vermes e parasitas. Então, ela é utilizada contra piolhos, sarna, elefantíase, entre outros vermes e parasitas. Bom, se não tem comprovação científica conclusiva em vivo de que a ivermectina cura a Covid-19, gente, por que a gente vai usar? O FDA, OMS, Anvisa, Ministério da Saúde não recomendam a utilização dessa substância para a Covid-19 por justamente não ter ainda resultado conclusivo científico. Ainda assim, minha gente, alguns países que, se eu não me engano, Peru e Bolívia, autorizaram a comunidade pública a utilização da ivermectina na prevenção ou cura da Covid-19. Alguns médicos brasileiros aqui no Brasil começaram a usar a ivermectina em si próprios na prevenção da Covid-19 e começaram a utilizar estes em seus pacientes, claro. Desde que o paciente concordasse com o tal experimento. Esses médicos disseram ter ótimos resultados e começaram a divulgar por grupo de WhatsApp para outros médicos. E aí, minha gente, o que eles fizeram? Em vez de tornar público esses dados por meio de um artigo científico, que é aquela coisa toda que eu expliquei para vocês anteriormente, eles vieram pro YouTube, vieram explicar isso aqui no YouTube. E além de explicar, vieram indicar e dizer a dose que os pacientes têm que tomar. Eles ensinam o paciente a fazer um cálculo para saber a dose, a concentração, a quantidade certa de ivermectina que cada pessoa tem que tomar. Ou seja, praticamente uma consulta via YouTube. Por quê? Porque a quantidade de visualizações é bastante grande e a quantidade de perguntas das pessoas, gente, comentando, sabe? Ah, doutora, mas isso, aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso tomar assim? Posso tomar nessa concentração? Porque, gente, a ivermectina, ela não pode ser ingerida por crianças, por pessoas que têm menos de 15 quilos. Nós temos que ter em mente que aqui na plataforma do YouTube, nós não temos cientistas nessa área. Nós temos pessoas com formação intelectual de todas as formas. Então, assim, uma pesquisa dessa, né, que inclusive esses médicos dizem que é apenas teste observacional, divulgar isso aqui, eu diria até que é antiético. Aliás, eu não. O Conselho Regional de Medicina. Só para vocês terem ideia, o próprio YouTube andou retirando alguns vídeos nesse sentido, porque é contra a política do YouTube também. Caso algum médico veja esse vídeo, eu gostaria de pedir, por gentileza e sem nenhuma ironia, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Se vocês tiverem algum artigo, alguns artigos que mostram, tá, a eficiência da ivermectina em testes clínicos na cura da Covid-19, por gentileza, me encaminhem, que eu também quero aprender. Como se não bastasse, minha gente, alguns estados estão fornecendo a ivermectina em um kit na prevenção da Covid-19. E em algumas cidades já está faltando ivermectina, porque as pessoas andam comprando e consumindo esse medicamento. Sendo assim, gente, sem nenhuma ironia, com base nas informações científicas que temos até o momento que eu estou gravando esse vídeo e com base na bula da ivermectina, você tomando esse medicamento, você não vai ter sarna, piolho, elefantíase, entre outras infecções causadas por parasitas e vermes. Caso vocês saibam de algum artigo que já tenha sido publicado em alguma revista bastante conceituada, deixem isso aqui nos comentários para que a gente possa aprender sempre, tá bom? Não esqueçam de curtir o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscrevam. Vem muito conteúdo bom por aqui, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijo enorme.